Oi, gente. Nós estamos aqui hoje com o primeiro episódio do Muito Mais Podcast. Um podcast voltado para a saúde mental, que é uma parte muito importante na nossa vida, porque influencia nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho e até na comunicação. E ninguém mais, ninguém menos poderia ser o primeiro convidado que o professor Ricardo Branco, que é professor de oratória, criatividade. Tudo bem? Que prazer estar aqui contigo. Ai, gente, desculpa, o nervoso, Tá tá? nervosa? Vou errar, vou gaguejar. Vai ser complicado, mas hoje vocês tenham paciência comigo, porque vai melhorar, tá bom? Que legal, que legal. Então, por favor, se apresente. Primeiro, quero agradecer demais esse convite de fazer parte do primeiro podcast. Ainda mais tu, que a gente já se conhece há um tempo, vem fazendo aulas para isso. E até é legal tu fazer esse podcast para mostrar para todas as mulheres, todas as pessoas, de que é possível sim melhorar a comunicação, apesar da profissão. Que muitas vezes as pessoas podem achar, só porque é psicóloga já fala bem, já sabe se virar, tem uma saúde mental 100%. Não é assim. Não é bem assim, só Não. porque o cara é advogado ele já fala bem, não. Eu sei a parte técnica, mas muitas vezes preciso também dessa parte mais comportamental, essas habilidades. Então, parabéns por enfrentar esse projeto. Obrigada. Tô nervosa, mas vai passar. Estamos no jogo, estamos no jogo. E por ser o primeiro, também fico muito feliz por isso, por tu ter me chamado. Espero que seja um sucesso e vai ser um sucesso gigantesco. Eu sou o Ricardo Branco, tenho 28 anos, nasci em Santos. Poucas pessoas sabem que eu nasci em Santos, porque eu morei só um aninho em Santos, então nem eu mesmo acredito que eu nasci lá. Nasci em Santos, sou professor de oratória, criatividade, formado em Direito, assim como Marina Morena também, fez Direito. Talvez não seja a nossa área hoje principal, mas nos ensinou muita coisa. E o que eu quero compartilhar aqui com vocês são técnicas de oratória, criatividade, falar um pouco de psicologia que envolva também a parte da comunicação e que essa galera consiga aprender muita coisa, porque vem coisa boa por aí. Isso. E até esqueci de me apresentar, né? Então, para quem não me conhece, eu sou a Marina Morena, psicóloga. Me formei em Direito, mas sempre trabalhei, depois acabei fazendo faculdade de Psicologia. E, como eu disse da outra vez, eu me formei em Direito e depois fiz faculdade de Psicologia, mas sempre trabalhei com essa parte de relacionamentos. Porque na época do direito, eu gostava muito de delegacia da mulher, do direito de família. E aí agora com a psicologia, que eu acho essa importância, né, do relacionamento não só amoroso, mas dos relacionamentos interpessoais, no trabalho, na vida social, com filhos, com os pais, com a família. Então, relacionamentos é uma coisa que sempre me interessou muito. Então, hoje eu queria começar aqui falando com você sobre a importância da autoestima e da psicologia positiva na comunicação. Então, como que a comunicação influencia a autoestima e como a autoestima influencia na comunicação? Que legal. A autoestima, ela vai te dar um poder de mais confiança também. Porque a autoestima nada mais é do que, rapidinho, eu gostar de mim. Eu ter uma estima por mim mesmo. Então, quando eu gosto de mim, quando eu gosto do que eu faço, quando eu gosto até das ações que eu vou utilizando ao dia a dia, mesmo que não sejam todos os dias, hoje eu fui na padaria tomar um café. Não é algo que eu faço todos os dias, mas se eu gosto de fazer isso hoje, amanhã eu faço uma caminhada, se eu gosto das minhas escolhas, isso facilita também a minha comunicação. Então, a autoestima ela está ligada diretamente à comunicação, porque eu vou transparecer isso, tanto pela forma como eu falo, quanto também pela minha postura, pela minha expressão facial. Então nós sabemos de alguma maneira ali quem gosta mais de si, quem está feliz, quem está triste, pela postura, pelos gestos, pela forma como ela se comunica. Sim. Então a autoestima é importantíssima para te dar essa confiança e até gerar mais credibilidade. E se comunicar bem, ter uma boa oratória também vai te dar mais autoestima. Então, se eu me comunico bem, se eu tenho uma boa oratória, se eu consigo me expressar da maneira que eu quero, eu também aumento o meu poder de autoestima. Eu consigo me expressar, então me sinto um pouco melhor, eu começo a gostar um pouco mais de mim. Então, um está relacionado ao outro. A autoestima é importante para eu poder me comunicar melhor e eu me comunicando melhor, eu aumento a minha autoestima. Então, eu preciso ter essa autoestima, eu preciso gostar de mim para então que eu possa refletir isso para os outros, porque a ideia é que quando eu olho para ti, por exemplo, Marina, eu perceba que tu é uma pessoa que gosta de viver, que gosta de se relacionar. E tem pessoas que não passam essa mensagem. Sim. Tu olha para ela e pensa, esse cara ele não tá afim de conversar comigo. Então também não quero. E aí abertura é diferente. Abertura. Então eu já vou percebendo isso e vou me afastando.
A ideia não é essa. A ideia é que, por eu gostar de mim, por eu gostar do que eu faço, e até lembrei de uma fala do professor Clóvis de Barros Filho, que é filósofo. Ele disse assim: é impressionante a maneira como eu gosto do que eu falo. É impressionante a maneira como eu aprendo com as coisas que eu falo. Isso é muito bonito. Às vezes, a autoestima pode ser confundida até a autoconfiança com arrogância. Mas não, eu gostar de mim, eu me achar bom, saber das minhas qualidades, não é uma arrogância. É autoconhecimento, que é algo importantíssimo na psicologia e na nossa vida também. E que tem a causa, a autoconfiança, ela é uma causa da autoestima, né? Porque cada vez que você se conhece e confia no que você faz e no que você fala, isso altera automaticamente a autoestima. Você estava falando de linguagem não falada e eu queria falar aquilo que a gente sempre fala, que o quanto é importante a postura corporal, a imagem que a gente transmite, o tom de voz e aquela coisa, né? Não é o que se fala, é como se fala. Então, a gente tem alguns dados aqui de um estudo muito importante que a comunicação não falada, que ela é 38% ligada à modulação de voz, né? 55% é a postura corporal, a imagem e o que você transmite, e só 7% é o que você fala. Então, Perfeito. o quanto é importante essa questão da autoestima, da autoconfiança, da modulação de voz, como você vai passar aquela informação, e do autoconhecimento, porque quando você se conhece e sabe o que você faz bem, sabe até onde você pode ir, sabe quais são os seus limites e suas possibilidades, você consegue transmitir isso de uma forma muito mais segura. E quem estiver ouvindo vai ter uma confiança muito maior no seu trabalho, no que você está vendendo ou no que você está apresentando. Esse estudo ele é muito legal porque ele nos mostra que realmente não é só o que eu falo, mas sim o como eu falo. Claro que o conteúdo é importantíssimo, eu preciso ter esse conteúdo. Sim. Só que se não existir uma congruência, ou seja, uma harmonia entre o que eu falo e o que eu mostro, o que é levado em conta? Será que é o que eu falo? Então, esse estudo, ele mostra que não. Então, eu já fiz várias vezes em vários treinamentos o seguinte: todo mundo levanta a sua mão, aí todo mundo levanta a mão. Eu falo, agora levante seu dedo indicador. Aí eu mostro o polegar. Então, a maioria levanta o polegar, porque ela viu o polegar. Ela até ouviu eu falar indicador, mas ela preferiu acreditar num milésimo de segundo no que ela estava vendo primeiro. Então, a visão ela vem antes da audição. Então, nós aprendemos primeiro vendo, observando e depois ouvindo. Então, eu preciso tomar muito cuidado com isso. Eu falei que estou muito feliz, mas com uma expressão facial de triste, com uma postura muito desanimada, muito para baixo, talvez eu não passe a mensagem que eu queira. Eu queria falar que eu estava feliz, mas eu não demonstrei. Entre o que eu falei e o que eu mostrei, é o que eu mostrei. Então isso é muito importante a gente entender. E também até tu falou da questão da modulação de voz. O que falta para muitas pessoas hoje é entusiasmo. Quando a gente vai numa loja, em alguns momentos, a gente vai ser atendido, é uma falta de entusiasmo, uma falta de vontade, que parece que é um favor que eu faço comprar naquela loja, por exemplo, ou em um restaurante. Então muitas vezes a voz ela é o meio que nós temos para expressar os nossos sentimentos. Então é muito importante saber modular a nossa voz, não usar sempre o mesmo tom e ser coerente. O que eu falo com o que eu digo. Se eu quero falar bem-vindos ao meu restaurante, eu preciso ter uma expressão de que eu quero que essa pessoa esteja ali. Tanto na expressão facial, quanto também na modulação de voz. Então é importantíssimo a gente cuidar da comunicação como um todo, porque se não tiver a coerência, 93% do que eu falo, aliás, 93% da minha comunicação é o não verbal. Não é o que eu falo de fato, é o não verbal. E é aí que a gente cai muitas vezes. Então, até nas aulas a gente pode ver isso, que quando o aluno chega, ele não tem essa coerência. Ele não consegue ajustar o corpo com a voz, com a fala, e aí a comunicação cai por terra. E nada mais do que a voz, o entusiasmo, para mostrar mais autoconfiança. Para mostrar também mais esse autoconhecimento da autoestima. Poxa, eu gosto do que eu faço, eu estou sempre com um sorriso no rosto, com uma voz alegre, e eu tenho problemas. Aí entra até o que a gente vai falar ainda hoje, da psicologia positiva. Sim. Eu tenho problemas, mas apesar disso eu consigo enxergar outros meios. Então, falar bem em público, isso a galera tem que entender. Não é só técnica. Contato visual, postura, caminhar, não é só isso. Isso é importantíssimo. Mas tem o antes, que é, por exemplo, a parte mental. Então, para falar em público, você precisa conhecer técnicas, mas tem que cuidar da sua cabeça também. Tem as crenças limitantes, tem muita coisa que pode nos prejudicar para que a gente não consiga exercer a técnica.
Então não é só estar preparado, é se sentir preparado. Que é isso que eu quero dos alunos. Sim, e acho que todo mundo já passou por isso aqui, né? De ter um professor na escola, na faculdade, em algum curso, que assim, ele sabe muito, né? Só que a forma como ele transmite aquele conhecimento, Sim. que é difícil de deduzir. Então ele pode saber muito, ele sabe passar ali o conhecimento, só que às vezes o entusiasmo, a postura corporal, ou tá ali sentado, tá desanimado, ou tá falando muito baixo, ou não tem uma didática, não tem uma dinâmica, por mais que ele saiba, às vezes ele não consegue passar o que ele precisa, nem no quesito emoção, nem no conhecimento propriamente dito. E o contrário também é verdadeiro. Claro que a gente tem que ter o conteúdo, sim. Mas talvez uma pessoa que ela nem saiba tanto quanto aquele, mas ela tem essa didática e tem aquela vontade mesmo de transmitir, que se transmite pela autoconfiança, pela postura corporal, pelo tom de voz. E aí quem está ouvindo, mesmo que não saiba que isso é uma técnica ou que existe muito da psicologia e da emoção na comunicação, ela sente, né? Ela percebe que aquilo está tentando ser passado de alguma forma e ela gosta, né? Gosta da aula, gosta do aprendizado. E o outro lá que sabe tanto, que, nossa, é o melhor do mundo, só que ninguém não consegue transmitir e quem está ouvindo não consegue absorver. Isso aí passa muito até pela linguagem corporal de que eu consigo moldar o que eu quero. Até tem uma professora, uma psicóloga, chamada Amy Cuddy. Ela é americana, tem um TED Talk dela muito bom e também ela tem um livro chamado O Poder da Presença e ela fala, a sua linguagem corporal molda quem você é. Então se eu estiver num dia ruim, mas eu mudar a minha postura, colocar mais confiança e fingir até ser real, que é o que ela fala, finge até ser real, eu começo a mudar até o meu estado emocional. É o da postura da Mulher Maravilha lá? Isso, perfeito. É da postura da Mulher Maravilha. Que o estudo mostrava que depois de fazer aquela pose da Mulher Maravilha, do super-homem, né? Sim. Que mudava o estado mental das pessoas, que isso foi provado. Nossa, é muito louco isso, né? Isso é muito. E nós temos esse poder sobre nós. Então, a minha cabeça, ela pode comandar o meu corpo inteiro. Então, muitas vezes, o que acaba acontecendo? Imagina que eu tô doente, acordei hoje gripado. Se eu me entregar à doença e ficar assim, ai, tô doente, ai, tô mal, eu vou ficar mais doente ainda. Agora, se eu acordar doente, eu decidir que, apesar da doença, eu vou fazer as minhas tarefas, mudar a minha postura e agir, eu consigo ter o meu dia normal. Sim. Claro que depende da doença. Claro. Mas se for gripezinha, dá pra gente poder fazer. Então, se eu me entregar, falar, eu tô muito mal, aí eu me coloco numa postura muito pra baixo. Nisso eu fico mais doente. Se eu me colocar numa postura mais confiante, uma postura mais ereta, aí eu consigo, então, sair um pouco daquela doença e, apesar dela, eu consigo agir no meu dia a dia. Então, a postura corporal, ela molda quem você é. Se você estiver num dia ruim, mas cuidar da sua postura, você pode transmitir confiança. Se você estiver com medo de falar em público, mas a sua postura é de confiante, mesmo que por dentro tu estejas ali com muito medo, por fora você vai conseguir transmitir isso, o que vai mudar também o teu estado interno. Eu vou começar a me sentir mais confiante. A PNL, ela traz até a técnica de ancoragem, que eu posso usar a ancoragem a meu favor. Muitas vezes eu usei, durante muito tempo, o blazer como uma ancoragem. Sim. Então, da questão da imagem, né? O quanto aquilo te deixa mais seguro. Isso. Perfeito. Tu já fez isso alguma vez? Já aconteceu contigo? Eu acho que mulher faz todo dia, né? É que o homem, é um blazer, cortou o cabelo, mas mulher, se eu tivesse aqui, nossa, a maquiagem tá horrível, o meu cabelo tá, se não tiver do jeito que eu quero, eu não fiz a unha, eu tô com uma roupa que eu odeio. Então, assim, o que isso tem a ver com a comunicação? Não deveria ter nada, né? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é coisa. Mas não é assim, né? Uma coisa, faz parte do outro. A forma como eu me sinto faz com que eu me comunique de uma forma melhor. No caso hoje, como é o primeiro episódio, que eu estou muito nervosa, pode ser que eu não consiga não passar isso, mas vai passar, gente. Eu tô tentando aqui, tô tentando me comunicar melhor apesar do nervoso, tá bom? Mas, eu tenho certeza que por dentro tu deve estar muito mais nervosa do que talvez possa parecer pro público. Então, tu já consegue mudar a tua postura para não parecer tanto. Então, mesmo que tu esteja nervosa... Eu vou assistir depois pra ver. Isso, aí tu fala assim, até que eu consegui disfarçar bem. Eu enganei bem. Engana bem. Mas realmente é muito legal essa parte da postura corporal. E aí, assim, o tão temido, né? O medo de falar em público, que é um dos medos mais falados, né? Que
o quanto a gente tem o medo do julgamento, na verdade, né? O medo de falar em público, então tem a falta de conhecimento, a falta de técnica, mas muitas vezes a pessoa que tem a técnica, tem o conhecimento e ela não consegue falar. E esse falar em público pode ser tanto num palco, para muita gente, para uma palestra, para uma aula, ou mesmo o medo de falar com o público, né? Que pode ser através da televisão, de podcast, na internet mesmo. Então, assim, o medo de falar em público, ele vem do quê? Ele vem da timidez, né, que é o medo de ser julgado, e de uma ansiedade muito grande. Ansiedade do quê? Do medo de dar branco, né? E medo de não saber exatamente o que falar. E outra coisa, de uma expectativa muito alta. Porque quanto maior... Você precisa querer, né, tá num lugar e responder às expectativas, mas quando elas são muito altas, eu não posso gaguejar, não posso ter um branco, eu não posso perguntar, eu não posso pular essa pergunta, ou eu não, se eu esquecer um termo, qualquer coisa. Então, tudo isso vem dessa ansiedade. E a timidez, a pessoa que já é tímida, ou que ela só é tímida para falar em público, vem desse medo do julgamento. A que mais que você atrela esse pânico de falar em público, assim, que algumas pessoas têm de chegar a passar mal e evitar, né? A primeira postura é evitar, a não querer nem dar entrevista, nem a se propor a fazer alguma coisa. O que eu acho legal é que já vi pesquisas dizendo que o maior medo das pessoas é o de morrer, o segundo é o de falar em público. E tem pessoas que preferem morrer do que falar em público ainda em alguns momentos. Mas o que eu atrelo, assim, essa questão de ter esse medo, ter essa dificuldade, é por não conhecer o processo. Ok, tem medo do julgamento, medo de errar, medo de dar branco. Só que por não conhecer o processo, nós costumamos ter mais medo das coisas. Eu tinha medo, na verdade eu achava que eu não ia conseguir dirigir. Quando eu vi o meu pai fazendo, quando eu via ele dirigindo na pista, eu olhava aquilo quando mais novo, pensava, caramba, isso aqui não é pra mim. Nunca vou conseguir fazer isso. Ultrapassar um caminhão? Jamais. Porque eu não conhecia o processo. Aí depois eu fui conhecendo o processo aos poucos, fiz a autoescola, fui entendendo como que era. De início era um pouco robotizado, então eu tinha que dirigir com muita atenção, tinha que ter muito foco, não poderia nem conversar com outra pessoa ao mesmo tempo, porque era muito novo. Mas eu entendi o processo, tem que fazer isso, puxar aqui e tal. Tinha até que dar seta, aqui não usa muito seta, né? Mas na época que eu aprendi... Aqui na nossa cidade não se usa muito, né? Mas eu usava, deveria, e eu usava no começo. Hoje eu já tô mais Rio Pretense. Mas eu usava até seta no começo. Olha só que incrível. Gente, mas é uma evolução, né? Pensa, uma pessoa que dirige e dá seta ao mesmo tempo. É muita qualidade, é muita qualidade. Nem o Senna fazia isso. Tô vendo que tem aqui carro de Fórmula 1. Mas olha que interessante. Eu não conhecia o processo. Quando eu comecei a conhecer o processo, eu comecei a pensar assim, dá pra fazer. Só que ainda era um pouco robotizado. Eu tive que fazer o quê? Dirigir mais, treinar mais. Hoje já é algo mais natural. Então já consigo, não tenho mais medo de dirigir. Vamos pra Argentina de carro? Vamos. O dirigir é um exemplo muito bom, né? Assim, porque depois fica automatizado demais. Você não presta atenção no que você está fazendo. Realmente. E no começo é uma coisa assim, meu Deus, tem 3 pedais. Tem a mão, tem o olhar, tem retrovisor. É muita coisa. E aí depois, o quanto isso se torna automático. Eu acho que é o mais... É o clássico. O exemplo clássico, né? O clássico. Então dá medo. Um outro exemplo clássico. Tem muitas pessoas que têm medo de mar, mas nunca foram perto do mar. Então elas vão vendo vídeos ou fotos, alguma coisa, e ela cria um medo. Então, porque ela não conhece o processo, por exemplo, de entrar no mar, de nadar, o que ela pode fazer. Quando faz, ela pensa assim, poxa, mas por que eu tinha medo mesmo disso? Então, a comunicação, ou então, vamos falar de falar em público, quando a gente fala de oratória, por que as pessoas têm muito medo? Porque elas não conhecem o processo. Não sabe como que começa, quais técnicas ela pode usar, como que ela pode finalizar algum discurso, por exemplo. E por não conhecer esse processo, elas têm medo de fazer alguma coisa. E é aí que eu sempre falo para as pessoas. Não achem que só porque alguém faz algo e parece fácil, que é fácil. Mas fulano fala muito bem. Olha, deve ser muito fácil. Ele nasceu com um dom. Então, a oratória não é dom. A oratória é treino. Algumas pessoas nascem com uma predisposição para isso, assim como tocar violão, mas dá para praticar. Talvez mais a oratória do que tocar violão. Então a pessoa consegue treinar porque ela vai conhecendo o processo. Mas normalmente as pessoas, elas veem alguém fazendo alguma coisa e falam, isso aí é pra ele. Criatividade, por exemplo, que eu também dou aula. Muitas pessoas falam, não, criatividade não é pra mim. Criatividade é pra artista, é pra algumas pessoas específicas. E não é. Nós nascemos gênios criativos e vamos ao longo do tempo, a gente pode falar sobre isso hoje, vamos ao longo do tempo perdendo a coragem de ser criativo.
Sim. Vamos perdendo a coragem. Mas quando eu conheço o processo, fica mais fácil. Então, além do medo do julgamento, medo de errar, medo de dar branco, as pessoas, aliás, a ansiedade também, que vem muito forte, as pessoas têm medo de falar em público por não conhecer o processo, por ver alguém fazer e achar que é fácil, que é só subir num palco e falar. E não é. Cortella demora meses para poder fazer uma palestra. E quando ele faz a mesma durante vários momentos. Então, se tu for em Ribeirão assistir a uma, se ele vier aqui vai ser a mesma, se ele for lá em São Paulo é a mesma, se for o mesmo tema, claro. Ele vai fazer a mesma coisa, são as mesmas piadinhas nos mesmos momentos. Então não é mágica, não é fácil. Aliás, como dizia meu avô, é fácil, mas só faz quem sabe. Só faz quem treina, só faz quem se dedica e quem conhece o processo. Então acho que esse é o principal medo das pessoas. E a importância do treino, né? Porque, assim, quando você fala em técnica, aí a pessoa que tem medo, que tem vergonha de falar em público, ela, não, então eu vou conhecer a técnica, e aí o dia que eu for abrir a boca, vai dar tudo certo. E aí é aquela coisa, né? Não dá para aprender a nadar assistindo vídeo no YouTube. E é claro que seria ótimo, né? A gente fala assim, nossa, queria me preparar, quando a primeira vez que eu fui dar entrevista num podcast, eu falei, nossa, eu vou estudar isso aqui, né? Como que é a técnica, o que eu tenho que falar, vou decorar, vou fazer alguma coisa para não me dar branco, para não me dar ansiedade, para não acontecer nada no momento. Só que eu nunca tinha treinado aquilo. Né? Então, depois da técnica, aí, mas ninguém quer errar, né? Quer já começar no certo, no perfeito. Mas, infelizmente, além da técnica, tem que ter o treino. O treino, não tem outro jeito. Não. E o treino é o que vai te levar à excelência. Então, eu sempre falo isso. Não é treinando que eu chego na perfeição. Porque o perfeito, na verdade, ele quase que não existe. Então, a excelência, sim. O que é excelente? É eu fazer o meu máximo com as condições que eu tenho naquele momento. Pô, hoje esse podcast está excelente. Pode ser que alguém assista e não goste. Duvido. Mas... O perfeito é relativo, né? Não dá. Mas excelente, sim. Poxa, eu fiz tudo que eu queria, a Marina fez tudo que ela queria, o estúdio é top, fizemos tudo como tínhamos pensado, legal. Está excelente. Então, tirar esse peso de também querer acertar sempre. Então, todas as pessoas hoje, elas têm uma profissão ou já trabalharam em alguma coisa. Quando foi o primeiro dia de trabalho, foi muito difícil. Nossa, tudo isso, eu não vou dar conta. Mas depois, repetindo, nós vamos conseguindo fazer com excelência. E por que o falar em público deveria ser diferente, né? É a mesma gente tem essa imagem de, não, vou assistir vários vídeos, vou conhecer várias técnicas, mas o treino não quero. Já quero aparecer falando, já quero de mágica. Primeira. Não é mágica. E eu queria falar uma coisa aqui sobre saúde mental, e aí depois eu vou te fazer uma pergunta. De acordo com a OMS, a saúde não é só a ausência de doença. Né? Ela é a busca pelo equilíbrio, pela homeostase, que é a saúde física, né, o seu biológico com a sua saúde mental, que hoje nem é tão dividido assim. Né? Hoje a gente já entende que uma coisa faz parte da outra, mas muita gente ainda faz uma separação, né, de que, não, mas eu meu corpo, minha saúde física tá boa, mas minha cabeça não tá. Mais cedo ou mais tarde, isso vai influenciar no seu corpo. E até eu falo já cheguei a falar sobre isso, que para você presta atenção no seu corpo. Às vezes ele adoece para que sua mente se cure, porque tudo está vindo de lá. E dos seus pensamentos, que geram emoções, e essas emoções geram comportamentos que podem ser destrutivos, né, ou não, para a sua saúde física, no caso, né? Então, a gente às vezes acaba falando física e mental, mas na verdade... E a maior prova disso, que hoje vem se estudando muito, antigamente não se falava nisso, né? Que um pensamento, um sentimento te causa uma doença. Hoje já está mais disseminada essa ideia. É o quanto a nossa imunidade é afetada pelas nossas emoções. Então... de acordo com esses estudos e com essa vivência, que a gente consegue ver até depois de passar por um estresse muito grande, depois de passar por alguma situação, o quanto o nosso corpo sente aquilo, né? E aí fica doente, e tanto mentalmente quanto fisicamente. E aí eu queria te perguntar assim, quando uma pessoa está com esses problemas de comunicação, tanto na psicologia quanto... de novo eu batendo a mão. Que tipo de coisas ela pode fazer para ela se preparar, por exemplo? Então, assim, eu não tenho pânico de falar em público, mas, assim, fico muito nervoso, fico muito nervosa. Preciso me preparar para uma apresentação, para um concurso, para qualquer tipo de prova. O que ela pode fazer? Aí não dá mais tempo de treinar.
né? Porque assim, é semana que vem. Então o treino Entendi. dela, ela não tem esse tempo todo para um curso, para um treino, para uma técnica. Mas o que que ela poderia usar assim para falar assim, não, isso daqui vai te ajudar, se você pudesse falar para alguém? Esse momento é um momento importante de, às vezes, até se distanciar desse grande medo. Então, eu tenho esse medo de falar em público, só que eu tenho que fazer alguma coisa na sexta-feira. Hoje é quarta, na sexta-feira. Nossa, são 2 dias, não dá tempo de eu ficar treinando muito. Um pouquinho dá para treinar, mas uma coisa que eu adoro muito é o ensaio mental. A pessoa ela consegue ensaiar na mente dela. Então, nós temos a capacidade de imaginação. E o que eu sempre falo para os alunos é isso. Nós podemos usar a imaginação a nosso favor. Não dá só para ficar sonhando que vou para a praia. Não, dá para usar. Então ela pode fazer um ensaio mental. Só que do lado positivo. Porque normalmente as pessoas até fazem ensaio mental Da sem catástrofe. querer. De dando tudo errado. Uhum. Nossa, eu vou lá fazer a prova e vai dar tudo errado. Não. Se imagina no dia fazendo e dando certo. E já pega o seguinte. Eu vou lá na prova, vou responder tal questão assim, assim, assim. Vai dar tudo bem. E avalia o processo que tu vai fazer. Então, eu vou bem por quê? Eu vou bem porque a minha postura estará ok. Eu não vou gaguejar. Que já entra a psicologia positiva aí. Já entra até da psicologia positiva. Então, já começo a fazer esse ensaio mental positivo. Dando certo para que lá na frente eu consiga, então, fazer aquilo que eu pensei. Porque quando acontecer, já não vai ser a primeira vez. Já aconteceu uma vez na minha mente. Ali eu só estou replicando. Eu fazia isso muito quando criança. Eu via as pessoas fazendo as coisas. E eu pensava, poxa, e se fosse comigo? E se eu um dia tivesse que dar uma entrevista, o que eu faria? E nessa de imaginar, já acontecia uma vez mentalmente. Quando fosse acontecer na vida real de verdade, já era a segunda vez que ia acontecer aquilo comigo. Então, o ensaio mental ele é muito poderoso por isso, porque ele te dá uma tranquilidade, uma visão, um direcionamento do que fazer. E também, eu sempre recomendo a questão da caminhada. A caminhada ela é muito bacana porque vários filósofos tinham essa prática de caminhar para pensar. Então, nessa caminhada, eu relaxo. Oxigenação do cérebro e tal, todo esse processo. E nesse momento eu consigo ficar cada vez mais limpo para pensar no que eu tenho que fazer. Se eu tenho que ir na sexta-feira fazer uma prova, então nessa caminhada eu consigo enxergar melhor o que eu tenho que acertar e o que eu tenho que fazer. Sempre pensando do lado positivo. A psicologia positiva, ela traz o quê? Para eu não pensar assim, eu não quero ficar nervoso. E sim, eu preciso ficar calmo. Eu quero ficar calmo. Sim. É sempre uma ordem para o meu cérebro positiva e não negativa. Ricardo, não fica nervoso. Não. Ricardo, fica calmo, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir, a gente vai fazer isso. Então, o diálogo ordem, interno... Né? O tipo de ordem que a gente isso. dá para o cérebro. Até eu passei por isso esse final de semana, que eu tive uma viagem, enfim, foi um problema. Foi assim, teve um cancelamento de voo, e aí depois falaram que não cancelou mais. Aí a conexão não ia dar para outro, aí perdi o outro voo, aí teve que dormir em São Paulo. Então, assim, era uma viagem que era para ter durado, assim, 2 a 3 horas e durou 20. Né? Teve que ir para hotel, e aí em São Paulo, aquela coisa e tal, porque não tinha mais a conexão para pegar para o Rio. Então, assim, foi um dia, uma noite. Só que, assim, eu encontrei uma amiga de infância no aeroporto, e aí nós conversamos que a gente nunca mais tinha conversado. Eu encontrei uma pessoa lá em São Paulo que estava vindo fazer um tratamento pro filho dela aqui em Rio Preto, e ela teve muita dificuldade de encontrar... ela não tinha prática, assim, né? De chamar Uber, de dormir em hotel, das passagens, essa coisa no aeroporto. E eu também não sei muito não, sabe? Mas assim, eu me viro. E aí eu fui fazendo as coisas pra ela, então isso me fez me sentir muito útil. Assim, eu falei, nossa... E ela falava, você tá aqui por mim. Ela falou, tenho certeza que foi por isso. E eu falava, nossa, então teve, né, um propósito e tal. E eu, né, não fiquei mal-humorada nem nada. Falei, bom, acontece, tô viajando. Duro quem tá fazendo isso por doença, por qualquer outra coisa, né? Trabalho. E aí eu lembrei muito da psicologia positiva, que não é que, tá tudo bem, good vibes, tudo é positivo, tudo é feliz. Não é isso. Existe um nervoso, existe uma tensão, tem um estresse ali que você não sabe o que vai fazer. Aí eles ofereceram um ônibus pra gente pegar a conexão, mas não daria, e o ônibus demoraria muito. Então tem ali um estresse ali, mala e tal. Mas, assim, ao mesmo tempo eu pensava, eu tô aqui por alguma coisa. E aí apareceu tanto essa minha amiga quanto essa mulher que eu fiz as coisas para ela. E aí eu falei, nossa, tá vendo? Alguma coisa de bom tem em tudo isso. Claro que viajar é sempre bom, mas quando aconteceu aquilo de falar, nossa, eu vou perder todos os voos, tudo que eu já paguei, tudo que eu já fiz. E então eu queria que você falasse agora sobre a psicologia positiva,
dessa coisa que as pessoas pensam muitas vezes, que é o pensamento positivo, é pensar que vai dar certo. E a psicologia positiva, ela é muito mais do que isso. Então, enquanto eu pego uma água aqui pra você, eu vou... você pode falar. Meu, aí sim, água geladinha, hein? Que eu gosto de água gelada. A psicologia positiva, e até trazendo o que eu ia falar também, a questão do diálogo interno, ela é muito importante porque nós começamos a pensar sempre um pouco além daquilo que já aconteceu. Muito obrigado. Inclusive, se quiserem nos patrocinar... Levite. É da Poti isso aqui? Espero que seja, porque eu acabei de falar. Viu? Só vir aqui que o podcast vai bombar, então patrocina a gente. Vox to You também. O Vox to You patrocina nós também. Ricardo Branco patrocina Não, nós. esse tá quebrado, esse não vai dar. Mas então, o diálogo interno ele tem um poder muito grande. Porque quando eu começo a conversar comigo, é igual, tu sempre fala isso, eu sempre vejo tu falar. Poxa, por que tu, com o outro, às vezes tu tem mais responsabilidade do que contigo mesmo? Foi o exemplo lá da questão da academia, né? De um compromisso. Eu lembrei. Fala aí. Que o quanto... como mudar a autoestima. Vamos voltar um pouquinho lá, então, né? A pessoa fala assim, nossa, mas agora que já ferrou tudo, né? Eu já tive uma infância, e role, pai, mãe, sei lá. Então tá, o que nós vamos fazer? Agora já foi. Então, assim, a terapia é muito importante, o autoconhecimento, mas a mudança na autoestima, uma das formas de mudar a autoestima é tendo confiança em si mesmo. Então, a autoconfiança altera a autoestima. Mas como que isso acontece? Quando você... Vou dar um exemplo. Quando você marca uma reunião ou de ir na academia com seu amigo, você vai cancelar. Falar assim, não vou. Tô com preguiça, tô cansado, bebi, sei lá, qualquer outra desculpa e aí você não vai. E aí, na última hora, ou você não aparece, ou você desmarca no último minuto. Tá bom, você tem suas justificativas, porque eu tô mal, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas você se preocupa em dar uma justificativa e... vou marcar de novo. Aí marca uma segunda vez, uma terceira vez e isso acontece de novo. Provavelmente, seu amigo não vai mais confiar em você na próxima vez. Não vai nem te dar atenção mais. Falar, esse daí não sabe o que fala, esquece, o que ele fala não escreve. E não vai ter uma confiança, né? Você vai perder a credibilidade. Pelo menos nesse sentido. Sim. Né? E quando é com você, você desmarca, né? Então, assim, se você não se comprometeu com ninguém e você sozinha vai fazer alguma coisa, e você fala, você quer saber? Não, vou dormir, vou fazer outra coisa. E aí, por que você confiaria em você? Né? Se com outra pessoa isso seria diferente, por que quando é com você não precisa ter esse, como se fala, esse compromisso, né? Essa coisa de levar a sério. Sou eu mesmo. É como se a sua mente estivesse falando para você, é você mesmo. Você não é importante. Você não é importante. E também, o que vale o que você fala, né? A sua palavra vale o quê? Não vale nada. Então, é uma mensagem que fica ali, de forma inconsciente, de que o que você fala não se escreve. E isso influencia diretamente na autoestima. E aí, pegando esse teu gancho, que é brilhante, então, o diálogo interno, eu comigo mesmo, tem que ser algo que eu faria com meu amigo. Então, muitas vezes, pra ti aqui, eu falo, não fica nervosa, não. A gente tava conversando aqui, fica calmo, fica tranquilo, vai dar tudo certo e tal. Eu te incentivo. Só que pra mim, no meu diálogo interno, eu fico, Ricardo, vai dar tudo errado, velho. Nossa, mas tu é muito ruim, não vai conseguir, vai dar ruim. Ou seja, pra ti, eu sou positivo. Eu tento te elevar. E pra mim, não. Então, nesse momento, o diálogo interno, ele tem que existir. Por exemplo, se a pessoa tem que fazer uma coisa muito rápida, ela tem que ter esse diálogo interno positivo, porque se tu tratasse aos outros como tu se trata, talvez tu não teria amigos nenhum. Né? E aí, por que com você... Por quê? O que você vale, né? Se o outro, qualquer outra pessoa, não precisa nem ser seu amigo. Às vezes uma pessoa que você nunca viu na sua vida, estiver nervosa, estiver passando por alguma coisa, você vai dar uma palavra de conforto, ou você vai ajudar, você vai acolher aquela pessoa. E aí, quando é com você... Quer dizer, é um relacionamento abusivo com você mesmo. Assim, você se boicota, você se sabota, você não se dá força, não se dá acolhimento. Perfeito. E aí, falando em relacionamento, vamos falar do relacionamento, da comunicação nos relacionamentos, né? Então, essa diferença, relacionamentos em geral, mas entre homens e mulheres, existe muita essa discrepância, assim, né? De como um pensa, de como o outro age. E aí tem aquela coisa de a mulher acabar querendo falar mais, discutir relação, e o homem, né, ter uma postura um pouco, geralmente, né, um pouco mais de agir e não de falar. Ou de quando tá nervoso, ou de quando tá com algum problema, acabar se fechando ao invés de se abrir. E aí o outro não entende, né, esse tipo de linguagem. Então, nesse tipo de comunicação,
Quais são as maiores diferenças que você vê assim nos relacionamentos? Porque uma das maiores causas de relacionamentos não darem certo ou de terem muitas brigas e discussões é justamente a falta de comunicação. Mas muita gente pode pensar assim, não, mas eu me comunico, a gente conversa, fala um para o outro o que está acontecendo, a gente até discute muito relação, né? Alguém pode estar pensando isso. Mas, na verdade, pode não estar se comunicando, pode estar só falando, né? Vomitando, assim, né? O que quer falar. E na hora do outro falar, só está se preparando para responder, não está ouvindo. Né? Então, muitas vezes você acha que você se comunica falando e ouvindo, mas você não está ouvindo. Está só se preparando para responder. E responder, muitas vezes, a uma agressão. Né? A uma forma mais ríspida, mais rude de conversar. Principalmente se conversa num momento em que os dois não estão calmos e tranquilos. Sim. Então, qual que são as maiores dificuldades que você vê hoje na comunicação? No quesito relacionamentos, na verdade, todos os relacionamentos, mas vamos trazer aqui mais para a tua área, de amoroso, homem e mulher, o casal ali, homem com homem, mulher, enfim. O que é importante? Ouvir a outra pessoa, mas ouvir de verdade. Não é aquele ouvir para responder, é ouvir para compreender. Então, para falar bem em público, e público pode ser 1, 10 ou 100 pessoas, para falar bem eu preciso saber ouvir também. Muito mais ouvir do que falar em alguns momentos. Ouvir tem vários benefícios e o que eu mais falo para vocês é a questão do repertório. Quanto mais eu discuto, mais eu aprendo e mais eu aumento meu repertório. Mas no relacionamento é importante ouvir a outra pessoa para até entender como que ela pensa, como que ela lida com algumas situações. Porque nem sempre a comunicação violenta é eu te xingar, por exemplo. É eu falar alguma coisinha que para mim é normal, mas para ti não é. Por quê? Pelo teu passado, algumas vezes alguém te falou isso. Então muito vem lá da nossa infância, às vezes como nós somos criados. Meu pai sempre falava isso para mim. Aí se eu te falar algo do mesmo tipo, tu pode se sentir ofendida, ficar magoada. Não que eu tenha uma culpa 100%, tipo, eu quis te ofender. Mas aquele termo, aquela frase, aquele momento vai te lembrar de outras coisas. Chamar atenção, né? Tem muito isso, né? Tem gente que não aceita ser repreendido. E às vezes esse chamar atenção não tá sendo de uma forma agressiva, mas aquela pessoa que está ouvindo remete ela a um passado ou a alguma questão que ela já teve. E, eu vou dar um exemplo aqui, veio na cabeça. Ex. Então, assim, a sua ex falava que você era tal coisa, você era incompreensível, sei lá. E aí, em algum momento, aquilo ficou, né? Falou, nossa, mas como assim, gente? Eu tento compreender tudo, tento fazer tudo. E aí a atual pega e fala alguma coisa, aí pensa assim, nossa, mais uma vez estou ouvindo isso, e aí fica desconfortável, fica nervoso. Mas o quanto isso é importante, né? Se não é a primeira pessoa que está te falando isso, algum recado deve estar sendo dado, né? Alguma coisa a gente tem que pensar sobre isso. Alguma coisa a gente tem que... precisamos rever os conceitos, né? Vamos rever nossos conceitos. Precisamos nos atualizar. E isso é muito legal porque muitas vezes entra o ego no jogo. Então, para ter um bom relacionamento, eu preciso ouvir mais. E esse ouvir mais entra para equilibrar o meu ego. Porque às vezes eu te falo uma coisa, imagina que nós somos um casal, te falei uma coisa, aí tu se ofendeu. Aí eu falei, oxe, mas não foi nada demais. Não, pelo amor de Deus, isso é frescura. E eu não vou te pedir desculpa, não vou entender. Dói demais. Que chata. Eu não vou nem entender o porquê. E vou embora. Por quê? Porque o meu ego vem em primeiro lugar. Mas se eu quero te entender, eu baixo meu ego, deixo ele mais equilibrado, porque o ego é bom, mas não muito pra cima. Eu vou lá, equilibro, e eu vou te ouvir. Olha, por que tu ficou chateado com isso que eu falei? Porque tu vai falar, porque isso aí é uma coisa que me falavam muito antes e eu não gosto. Pô, não sabia. Agora que eu sei. Já que tu não me comunicou isso antes, às vezes por falta de oportunidade, agora que eu sei, eu não vou fazer de novo. Então, no relacionamento, o que muitas vezes vai atrapalhar a comunicação é a questão de ouvir. Eu preciso te ouvir, eu preciso saber, porque eu quero conviver. Nós não somos inimigos. Sim. Eu e a Nádia, por exemplo, nós não somos inimigos. Nós somos amigos, então nós temos que nos ouvir para crescer juntos, para caminhar juntos. Então, essa é a grande ideia da comunicação no relacionamento. Ouvir o outro para melhorar a tua vida. Tanto ali em casa, quanto depois com os filhos. Porque, meu filho, não posso falar nada que ele chora. Poxa, mas será que eu só faço isso? Eu não posso entender o porquê que ele chora, por exemplo? E você falou uma coisa agora que é da comunicação e da saúde mental. Porque ela é determinante e ela está relacionada à qualidade da interação de você com o outro.
Então, a saúde mental faz parte disso e a comunicação está extremamente ligada, né? À melhora dos relacionamentos, tanto amorosos quanto em qualquer outro tipo de relação. Porque se você pode ser uma pessoa, nossa, maravilhosa, eu sou o melhor funcionário, eu sou a melhor pessoa. Se você não consegue se comunicar, se você não consegue passar o que você está pensando, sentindo, suas ideias, fica difícil, né, assim, a convivência. Mesmo que seja no trabalho, não seja um relacionamento amoroso. E no amoroso piorou, porque se você não consegue transmitir, né, o que você sente, tanto de bom quanto que você não está contente com alguma coisa, aquilo tudo vai se acumulando e a sua saúde mental fica péssima. E aí, você estando com uma saúde mental péssima, quem está perto de você, por mais que você não fale, você transmite, né? Sim. Isso, por meio da sua postura, e porque a comunicação que a gente estava falando, né? A não falada é muito maior do que a comunicação falada, que é só 7%. Sim. Então, todo o resto, toda a sua postura, toda a sua imagem, todo o seu tom de voz, a forma como você fala, vai influenciar diretamente nas relações. E aí entra até a parte, por exemplo, empresarial. Antes de alguém falar alguma coisa, pela postura, pela expressão facial, eu já consigo entender se a pessoa está bem, se ela não está legal, se ela está feliz, se ela está triste. Então, imagina só, eu estou em casa, super triste, para baixo, irritado. Se qualquer pessoa chegar na minha casa, meu namorado, minha mãe, meu pai, qualquer pessoa chegar e me olhar, eu não preciso falar que eu estou chateado. Eles já vão saber que eu estou chateado. Uhum. Se eu chego na empresa e o dono da empresa está lá chateado, cabisbaixo ou irritado, ele não precisa falar um A. Nós já sabemos que ele está. E por ele estar, ele vai influenciar as outras pessoas a ficarem um pouco mais receosas também. Então, a comunicação não verbal, ela pode simplesmente fazer com que o ambiente fique ruim. Sim. Então, imagina que chega numa segunda-feira, que o pessoal não curte muito trabalhar de segunda. Alguns nem um dia, né? Mas alguns mais de segunda. Aí chega na segunda-feira, tá todo mundo com cara de bosta lá no trabalho. Você vai ser o alegre? Você vai ser o louco. Você vai falar, não, tá maluco. Todo mundo aqui tá com raiva de trabalhar de segunda-feira e tu chega animado? Não, tá errado. Então, olha só. A maioria, muitas vezes, na maioria das vezes, vence a minoria. Então, se tu tá num ambiente, e aí entra a questão do ambiente. Se tu tá num ambiente em que as pessoas são tristes e tu é alegre, tu não se encaixa. Ou tu fica triste, ou tu é expulso do ambiente. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que nós temos dentro de nós e o que nós passamos para os outros. E também, claro, com as pessoas que nós temos esse relacionamento. Como que foi aquele negócio daquele experimento lá, das pessoas que levantavam na cadeira lá? Lembra? Que legal, aí todo mundo... sim. Como é que era o nome daquilo mesmo? Eram os gatilhos mentais e esse era o da prova social. Isso, da Era prova social, né? O quanto a gente se... Não é iguala, como que é? Eu queria achar o termo certo. Na verdade, a gente tem que se adequar, tem que entrar naquele grupo. Né? Essa tem questão que fazer parte. de adequação para se sentir parte. Então, a importância da adequação social para se sentir parte daquele ambiente, daquele Sim. relacionamento, daquelas pessoas. E aí sempre a maioria, né, vence a minoria, então tá todo mundo ali se comportando de uma certa forma, e aí tá todo mundo ali cabisbaixo, tá? E você lá gritando e todo... É louco. Então essa coisa de se adequar ao ambiente e às pessoas é muito importante pro ser humano em geral. E a gente é um resultado da nossa infância, né? A gente tem tudo ali no inconsciente, tudo tá guardado em algum lugar. A gente fala sempre para onde vão os nossos silêncios quando a gente deixa de dizer o que sente. Olha que bonito. Como é que é? Fala de novo aí. Para onde vão nossos silêncios quando deixamos de dizer o que sentimos. Caraca, muito que massa. Para algum lugar vai. Sim. Então, tudo que a gente deixa de falar, deixa de expressar, todas as nossas emoções ficam em algum lugar. Elas não somem simplesmente. Elas ficam ali, né, de alguma forma. Mas ninguém também... O companheiro, a companheira também não tem nada a ver com isso. Sim. Né? Então, assim, ele tem a ver com você, mas ele não tem culpa de tudo que você passou, se você teve um passado terrível, ou se você teve... Às vezes a pessoa nem teve um passado tão ruim assim, mas a forma como ela enxergou a infância dela, os pais dela e a vida dela foi muito trágica. Então, a maior prova disso são irmãos, né? Então, sempre tem aquelas experiências de irmãos gêmeos, mas nem precisa ser gêmeos. Mas, assim, tem 10 irmãos. Quando todo mundo viu a mesma coisa, né? Todo mundo viveu a mesma coisa na mesma casa, com o mesmo pai, com a mesma mãe, na mesma situação financeira, muitas vezes. E um viu aquilo de uma forma, sei lá, o alcoolismo do pai. Um viu aquilo de uma forma... assim, criou um trauma enorme para a vida, e o outro não que tenha achado legal, mas para ele não foi tudo isso. E ele conseguiu passar por essa situação de uma forma mais branda.
Então, isso tudo dentro da psicologia positiva também é muito importante, né? E essa parte do ambiente, ela pode te prejudicar, mas já sabendo disso, eu consigo fazer o quê? Se eu percebo que eu estou no ambiente errado, eu não vou ficar insistindo nisso. Eu posso mudar de ambiente. Sim. Existem até, a gente viu lá na aula, os níveis neurológicos. Então, o ambiente é algo que eu posso mudar. Se eu não consigo mudar o ambiente, eu posso mudar o meu comportamento dentro do ambiente. Mas muitas vezes aquele comportamento não vai ser aceito naquele ambiente. Então, sabendo disso, olha, se eu estou numa empresa, todo mundo é muito pistola da vida, todo mundo vive com raiva, mas eu não quero ser assim, ou eu saio dali, ou eu tento ser do jeito que eu sou. E as pessoas vão ter que me aceitar. O que é mais provável? Em tese, assim, no resumo, é eu sair dali. Porque se tem 10 pessoas, 9 são super tristes e odeiam o que fazem, e um gosta, esse um é maluco da cabeça. Esse um não vai conseguir influenciar os outros 9. É muito difícil. Tem que ter muita técnica e muita vontade de quem escuta. Então, é o que eu sempre falo, o meu aluno, o teu paciente, ele não pode querer menos do que nós. Então, nós não podemos querer mais do que eles. Se eu te ensino a técnica, eu te passo o direcionamento, mas tu não pratica, eu tenho que ficar tranquilo. Eu fiz a minha parte. Se tu não fez a tua, eu posso te ajudar de alguma maneira, mas tem uma hora, isso eu aprendi com um professor lá em Curitiba, que ele falava, eu lavo minhas mãos. Tem hora que você fala assim, meu amigo, não tem mais o que fazer. Sim. Então tu tem que mudar o teu comportamento com isso. Então a ideia é essa. Então um não vai conseguir mudar os 9, porque os 9 precisam querer fazer isso. Sim. Aí dá pra tentar, um por um, mas enfim. Mas a psicologia positiva, ela traz essa mensagem de que realmente não é que tudo é muito bom. Ai, acabei de quebrar uma perna. Ai, graças a Deus que eu não quebrei as duas. Não é isso. Ela diz assim, pô, já quebrei a perna. Já aconteceu. E agora, né? E agora? Vamos viver, pô. O que eu posso fazer com isso? E uma coisa que eu aprendi, infelizmente na dor, é que eu ia morrer um dia. Eu vou morrer. Até como fala o Cortella, eu vou morrer e você também. Ele fala que isto é. Eu vou morrer. Então, já que eu vou morrer, pô, já aconteceu a parada aqui já. O que eu posso fazer para aproveitar a minha vida diante disso? E até já pegando o gancho do próprio Cortella, ele fala que ele é otimista, mas pelo exemplo, que o exemplo também é maravilhoso. Quando a gente dá o exemplo para os outros, a gente ensina de fato. Então ele fala, eu sou otimista. Do carro, né? Do carro, Porque o meu pai era otimista. Então meu pai, eles eram lá do interior de Londrina. Então eles iam, por exemplo, ter que sair de casa para o trabalho, tinha que pegar uma estrada de terra. E o pai dele ia trabalhar todos os dias, voltava para casa todo sujo de poeira. Ele chegava e falava, por exemplo, assim, nossa, olha como eu sou abençoado. O Jeep quebrou na pista hoje e não estava chovendo. Assim, já quebrou o Jeep, já. Pô, se estivesse chovendo, tá ferrado. Nossa, vamos arrumar aqui rapidão antes que comece a chover. Pô, é isso. É a gente pensar um pouco além. Já aconteceu essa parada. Eu vou me entregar para piorar o meu dia. Porque às vezes, no nosso dia, o dia tem 24 horas. Acontece alguma coisa em 5 minutos que acaba com as outras 23 horas. Todo o resto, né? 5 minutos. Aconteceu isso aqui. Então, pô, já aconteceu, tá? O que eu posso aprender? O que eu posso evoluir? Não vou deixar essa pessoa estragar meu dia, né? Às vezes a gente pensa, não vou deixar. Não, eu não tenho esse poder. Não posso dar esse poder pra ela, né? Eu que comando. Então, essa ideia da psicologia positiva é entender que a vida engajada, ela dá mais prazer, que eu entro em estado de flow. Então, poxa, como é gostoso, a gente deve estar aqui há horas e horas e nem vimos passar. Então, nós estamos engajados. Nós estamos bem aqui, então nós estamos em flow. Aquela coisa, né, do flow, sobre saúde mental, é também você tirar do seu convívio pessoas que te afetem negativamente. Uhum. Então, para ter uma boa saúde mental, se unir a pessoas que te fazem bem, realmente. Que isso tem muita diferença, faz muita diferença no dia a dia. Sim. Então, essa pessoa que te deixa em estado de flow, que a gente fala, né, que é estar bem e nem ver passar o tempo, como se você estivesse fazendo uma coisa, lendo um livro, vendo um filme que te deixa sair da realidade mesmo, fique perto de pessoas que te façam esquecer o celular. Uhum. Que hoje é o celular, né, que faz essa distração aí o tempo todo de quem mandou mensagem, o que eu preciso fazer e tal. Então, esse estado de flow pode ser muito comparado a isso. A estar sempre perto de pessoas que te fazem esquecer o celular, te fazem esquecer o tempo, né? O quanto tempo passou, e não ficar olhando no relógio quanto tempo falta para ir embora ou para sair daquele lugar. Que é horrível isso. Então, a ideia é ter essa vida mais engajada, ter uma vida com mais prazer, que a gente começa a aproveitar mais os momentos. Então, quando eu comecei a perceber, um dia eu vou morrer, cara. Pode ser com 80 ou pode ser com 50 ou amanhã. Eu não sei, eu preciso aproveitar ao máximo. Então, a gente pode sair daqui e tu falar assim, Ricardo, foi horrível. Tá bom, posso mudar alguma coisa? Não, então tá bom, então tchau.
Poxa, eu vou ficar remoendo o negócio aqui, já foi. Ah, mas tô com medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Eu tô com vergonha, vai com vergonha mesmo. Pô, se prepara e vai. Uhum. Aproveita. Até a gente tava falando aqui agora, falou, pô, curte o momento, o primeiro que a gente tá fazendo aqui. Sim. Isso aqui não vai ter de novo, tu não vai fazer o primeiro de novo. Então, essa é a essência da vida, sabe? De a gente pensar, pô, já aconteceu, posso mudar? Até uma vez eu vi alguém falar assim, se eu tenho um problema que não tem solução, resolvido está, não tem o que eu fazer. E se ele tem solução, não se preocupe. Vai acontecer. Ele tem solução. A gente vai fazer a parada. Se um problema não tem solução, não se preocupe, porque ele não tem solução. Se o problema tem solução, não se preocupe, ele tem solução. Vai dar boa, de qualquer jeito vai dar boa. Então a gente tem que seguir. Claro que existem vários fatores, vários problemas, várias pessoas, mas dentro do que a gente convive hoje, pô, dá pra eu aproveitar e passar por cima de algumas coisas, principalmente aquelas que afetam o meu ego. Então tem muita coisa que eu paro e penso, puxa, será que eu deveria ficar chateado ou é meu ego falando? Pô, a maioria é o ego. Então deixa pra lá então. Deixa pra lá. Daí a importância de olhar pra dentro, né? Do autoconhecimento, de você saber o quanto aquilo tem realmente uma importância em se preocupar, o quanto você pode ter aquela sabedoria de falar assim, não, isso não tem jeito. Então, o que não tem jeito, eu não preciso me preocupar. Né? Me preocupar com o que eu posso mudar, com o que eu posso fazer. Agora, se eu não posso fazer nada, isso não depende de mim, por que eu vou carregar essa culpa, né? Carregar esse fardo tão grande de uma coisa que não depende de mim, ou que dependeria até um certo momento, mas a partir de agora não mais. Isso acontece muito em relacionamentos, porque assim, muita gente chega e fala assim, nossa, mas eu já fiz de tudo, eu faço 100% pelo relacionamento. Mas assim, você não tinha que tá dando 100%, você tinha que dar 50%. Porque o relacionamento não é feito só de você, né? Você não é tão grande assim. Teu ego tá muito grande. Você tá achando que o relacionamento é só você que faz, né? Você que começa, você que termina, você que se relaciona com você mesmo. Então, assim, tem o outro. Então, se você faz 50%, o outro 50%, aí você está num relacionamento a dois. Mas se você tá fazendo 100% ou 90% e o outro só 10%, é claro que aquilo tá preocupante, tá pesado, né? Tá desequilibrado, o cansaço que você sente, né, de estar ali doando tudo de si e o outro tá fazendo tão pouco por quê? Né? Será que ele tá acamado? Né? Às vezes não. Ou ele tá acamado, que eu quero dizer no sentido também não físico, mas aprisionado ali numa situação, ou será que a pessoa nem tá ali? Né? Será que você tá se relacionando sozinha? Então, muitas vezes até a questão da falta de comunicação também cai nisso. Por quê? Porque a pessoa chega e fala assim, então, mas eu estou tentando me comunicar e o outro não me ouve. Ou então, eu já pontuei isso, que isso me magoa, que isso me chateia, e a pessoa não para. Eu já falei que agressão eu não vou suportar, agressão, ainda que seja não só física, mas verbal, por exemplo, que eu não vou aceitar palavrões, ou que eu não vou aceitar ofensas, e ele continua fazendo. Ele continua fazendo e você continua aceitando. Né? Então, assim, quando a gente olha para dentro, quando a gente começa a se conhecer, começa a fazer... As perguntas são outras. Né? Então, assim, a vida é tipo isso, né? Quando a gente tem todas as respostas, a vida muda as perguntas. Então, aí a pergunta fica outra, né? Não é porque o outro me ofende, é porque eu sou ofendida. Por que não é o outro que não te ouve? Por que eu continuo ali falando sozinha? Legal. Então, as perguntas são outras, né? No começo, é o outro que é o culpado, porque ele que está tratando mal, ele que está falando, ele que está desfazendo, ele que está ignorando. Mas, assim, aí depois a pergunta é, por que eu aceito? Por que eu continuo aqui? Sendo que já foi avisado, sendo que já foi falado, o quanto isso está sendo prejudicial para a relação. Até o professor Karnal, ele fala o seguinte, só se ofende quem não se conhece. Então, ele é careca, ele fala que um dia numa aula dele, teve um aluno que saiu chateado e falou, seu careca. Aí a pessoa, poxa, eu sou careca? Sou. Por que eu vou ficar ofendido com isso se eu sou careca? E se ele não fosse? Eu sou careca? Não. Ué, por que eu vou me ofender se eu não sou? Então muitas vezes a gente pega uma ofensa porque a gente não se conhece. A gente fica chateado com uma situação, com uma comunicação, porque a gente não se conhece. Porque a gente nunca parou para olhar para dentro de fato. Então eu chegar e falar para ti, normalmente quando a gente vai xingar, filho da tal, a tua mãe é? Não. Por que eu vou ficar chateado? A tua mãe é? Sim. Ué, se ela é, por que eu vou ficar chateado? Então, se eu me conheço, eu não me ofendo. Eu não começo a levar pro meu coração coisas que não são minhas. Isso aqui não é meu, não é pra mim. Então, eu não tenho que aceitar algumas coisas que não são minhas. Aí entra essa parte que tu falou. Então, por que eu estou aqui ainda? Será que eu não sei quem eu sou? Será que eu não sei o que eu quero? E quando nós tivermos dúvidas sobre o que nós queremos, pensa o que você não quer, então. Isso pra tudo. Eu não sei o que eu quero pro meu futuro. Saber o que não quer é mais fácil, muito mais fácil. Eu não sei o que eu quero pro meu futuro.
Aí eu sei que eu não quero estar pobre de dinheiro ainda. Eu quero ganhar tanto, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, quero estar num cargo X. Então, eu preciso saber disso. Se eu não sei o que eu quero, eu foco o que eu não quero. Eu não quero estar sem dinheiro, eu não quero estar sem minha casa, eu não quero estar no mesmo cargo que eu estou hoje. Aí talvez fique mais fácil, mas a ideia sempre é tu pensar naquilo que é bom pra ti, porque se tu estiveres bem contigo, o entorno também fica bom. Quando Se a eu gente tá gosto bem de por mim, dentro, né? Não importa o o que resto tá influencia. fora. Mas aí tem uma outra questão dentro disso, que é quando alguém fala assim, você tem que dar importância que as coisas têm. Então é muito bonito, né? Na frase é muito bonito. Mas como assim? Então vamos lá. Eu costumo falar assim que quando uma pessoa não olhar para aquela pessoa que te ofendeu ou que te falou alguma coisa, mais uma vez, Mais para uma batidinha. não perder o costume. Dá a importância que as coisas têm, né? Então vamos colocar assim, essa pessoa que te falou, que te ofendeu, ou que às vezes nem foi o objetivo, né, te ofender, mas te falou que você é alguma coisa e alguma característica negativa, qualquer coisa desse tipo. Essa pessoa tem qual grau de importância na sua vida? Então, é uma pessoa muito importante, é da minha família, é uma pessoa que eu gosto, é meu marido, é minha namorada, tudo bem. Então, aí vale a pena, né? Perguntar, por que aconteceu isso? Eu posso mudar? E aí, o autoconhecimento de saber, não, realmente eu tô sendo esse tipo de pessoa? Então, você primeiro se autoanalisar, né? E analisar quem foi que falou, a opinião de quem que é. Sim. O resto é tratar todo mundo como criança de 2 anos. Porque assim, por que uma criança de 2 anos? Se uma criança de 2 anos te olha e fala assim, bobo, feio, você vai ficar mega ofendido, assim? Vai chorar, vai bater... Não, né? Porque ela é uma criança de 2 anos. Então, assim, você não deu a máscara que ela queria, a bola que ela queria, ela falou que você é feio, bobo e chato. Então, essa criança de 2 anos é a que você tem que tratar essas outras pessoas que não têm importância. Então, assim, quem é ela, né? Assim, para falar isso de mim? E, geralmente, na maioria das críticas, existe muito aquela coisa, né? Eu não aceito críticas construtivas de quem nunca construiu nada. E que geralmente vem dessas pessoas, né? Esse tipo de crítica, tanto na questão empresarial, na questão amorosa. Então, a pessoa, assim, ela nunca construiu nada, ela não sabe sobre o que ela está falando, ou ela está muito menos que você no sentido de evolução, né? De um trabalho, por exemplo, de uma empresa. E aí vem, né? Tem a questão da inveja, tem querer diminuir o outro, e aí usar disso como uma forma de ver o outro diminuir, cair ou se sentir mal. E infelizmente, tem muita gente assim. Né? Nas redes sociais hoje, os haters, como é que fala? Os haters. Haters mesmo, né? Que fala. Hoje até profissão, né? Diz que é até profissão. Olha só. Tem pessoas que ganham pra... Interessante, hein? Se pagar bem? Então, mentira, não quero, ficar xingando alguém na internet. Você é ruim. Você é ruim demais. O que você tá fazendo aí? Derruba seu negócio lá, como é que chama hoje? O quê? Seu canal, sei lá, quem Instagram, sabe fazer tudo, né? tudo isso. Então, assim, o quanto é importante você... Aí, de novo, a importância do autoconhecimento para saber quem você é, para saber se você vai se ofender com qualquer coisa e de quem está vindo. Né? Se essa pessoa está fazendo uma crítica construtiva, mas ela não construiu nada, né? E está tentando te diminuir, ou se realmente é alguém que está fazendo isso em particular, principalmente, e não na frente, né, das outras pessoas. Sim. Que a crítica vindo de uma maneira, como se fala, de uma forma bem falada e em particular, ela é uma coisa, ela é feita isso em público. E para muitas pessoas ouvirem de uma forma rude, ela tem um efeito totalmente diferente. Né? A mesma coisa, as mesmas palavras em ambientes e formas diferentes de ser falada tem um efeito diferente. Sim, porque quem quer te ajudar não precisa te expor, não precisa te humilhar. Então, se alguém quer te dar um conselho, dar um direcionamento, ela te chama no canto e fala, olha, é assim, 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 que eu acredito que possa dar certo. Então, nisso entra aquela questão, não é o que eu falo e sim o como eu falo. Então, se eu quero te ajudar de alguma maneira, mas a forma como eu falo parece que eu estou te ofendendo, te humilhando, tu não vai aceitar. Então, nós temos que abrir a mente da outra pessoa para transmitir o que a gente quer. Então, nesse momento, a gente tem que tomar mais cuidado com as nossas palavras, mas principalmente com a forma de falar. E sobre essa questão também da psicologia positiva, nós temos controle de algumas coisas na nossa vida e influência sobre outras. Tem coisa que eu tenho controle e tem coisa que eu não tenho. Tem coisa que eu não tenho controle de fato, mas eu tenho uma influência. Então, por exemplo, eu não tenho um controle sobre ti,
mas eu posso ter uma influência. Sim. Eu posso falar alguma coisa, te dar um direcionamento, falar, que interessante, mas eu não te controlo. Então tem coisas na vida que a gente controla, que dá para controlar, mais do que é sobre mim. Tem coisas que eu não tenho controle nenhum, 0. Se vai chover hoje, eu não tenho controle. Mas eu posso ter influência sobre outros fatores também. Eu não posso controlar, mas eu posso influenciar. Então, o que eu posso influenciar, eu não gero uma expectativa muito alta. Beleza, eu te dei uma dica. Eu não posso gerar uma expectativa sobre a tua resposta sobre o que eu falei. O que influencia diretamente na ansiedade também, né? Ansiedade. Que hoje é o que tanto de atendimento que tem em relação a crises de ansiedade, a pânico, e o quanto isso pode virar uma depressão ou um problema mental maior, o quanto isso está sendo falado, né? Eu acredito que hoje muito mais do que antigamente, mas ainda tem um grande chão aí pela frente, né, em relação à saúde mental. E eu queria deixar aqui, falar, né, para a gente finalizar, sobre a importância de cuidar da saúde mental. Por quê? Porque ela influencia diretamente nas nossas relações, tanto nos nossos relacionamentos amorosos, quanto no trabalho, nas relações sociais, o quanto a gente consegue crescer e se desenvolver quando a gente se conhece, quando a gente sabe até onde a gente pode ir, quando a gente sabe o que magoa a gente, ou por que magoa, né? Por que você é tão magoado? Por que tudo te afeta? Né? Por que você está tão afetado com qualquer tipo de coisa, com qualquer coisa que as pessoas falem sobre você? Então, o autoconhecimento ele está diretamente ligado à autoestima e à saúde mental. E queria agradecer, né? Valeu! Coraçãozinho. Agradecer a sua presença. Foi muito importante para mim aqui, para minha segurança, para minha autoconfiança de eu estar aqui, por já te conhecer, por você ter me ajudado tanto e continua ajudando, né, e me ensinando tudo sobre as técnicas, sobre oratória e tudo mais. Apesar de estar muito nervosa, eu acho que deu pra gente passar legal. Algum recado aí, se servir. Eu costumo falar até nas redes sociais que se serviu para uma pessoa mudar alguma coisinha ou ter um start ali até postei esses dias a pessoa falando assim, nossa, foi uma frase ali que você falou que me fez procurar terapia, ver que eu precisava mesmo de ajuda. Então, assim, se servir para uma pessoa, tudo que a gente falou aqui, alguma coisinha que se aproveitar, eu já estou feliz. Eu acredito que você também. Com certeza, porque é o que eu sempre falo, o que é pouco para mim pode ser muito para o outro. Sim. E o óbvio precisa ser dito em vários momentos. O que é óbvio para mim não é para ti. Então é sempre bom ter essas chances de poder falar mais para que eu consiga levar o que eu conheço, o pouco que eu conheço, para muita gente em alguns momentos. Sim. E se de 10 pessoas, 100, 1000, uma curtir, poxa, já mudei a vida de uma pessoa. E aqui nós temos um estúdio gigantesco. Vocês aprenderam alguma coisa hoje? Ó, 54 pessoas aqui. Alguma coisa, tá ótimo. 54 pessoas dizendo que aprenderam, então já impactamos 54 pessoas aqui no estúdio. Então já tá tudo certo. E acredito que a galera vai curtir. E se curtiu, já deixa o like. Isso. Eu vou pedir pra ti, tá? Se inscreve aqui pra Marina, porque ela é muito boa. Se inscreve no canal, no Pode Mais, muito mais podcast. Pode Muito Mais Podcast, porque nós podemos muito mais do que nós imaginamos realmente. Então, nós temos esse poder que às vezes fica guardado e a nossa mente pode desbloquear tudo isso. Então, acredito que aqui tu vai conseguir levar muito disso pras pessoas e desbloquear muitas crenças, muitos talentos que às vezes ficam guardados. Então, toca aqui. Muito obrigado, tamo junto. Baita episódio, brigadão. Isso. Eu queria falar uma coisa sobre o podcast, que ele vai ser voltado para a saúde mental. Então, não vão ser só psicólogos, psiquiatras que serão entrevistadas, mas pessoas de todas as áreas, mas que têm alguma coisa a acrescentar nessa área das emoções, de personalidade. Hoje o Ricardo falando de comunicação, de psicologia positiva e do quanto a autoestima e a autoconfiança influenciam na comunicação. Então, a psicologia ela está em todas as áreas, né? Uma coisa que... Geral, que onde tem pessoas, né? Onde existe gente, existe psicologia, onde tem sentimento, onde tem pensamento. Então, tudo isso, a gente vai fazer isso aqui nesse podcast, no Muito Mais. E além dele, eu tenho minhas aulas gravadas de um curso que chama também Método Muito Mais, que fala muito mais sobre mulheres, autoestima, relacionamento abusivo, dependência emocional, tá? Mas lá é mais específico para mulheres e para a saúde mental da mulher e sobre relacionamento abusivo.
que inclusive a semana que vem a próxima convidada vai ser a Amália, Tenente Amália, e ela vai falar um pouquinho sobre agressividade e eu falo um pouco mais da teoria, né, do que eu ouço, e ela é mais do que ela vê, própria, na profissão polícia, mesmo, na polícia. Então vai ser muito interessante e eu espero vocês lá. E, muito importante, vai ser toda quarta-feira, às 7h30 da noite, pelo YouTube. Então, eu conto com vocês, coloca sempre ali, eu vou colocar o lembrete, coloquem vocês também, sempre eu vou postando aqui nas redes sociais, abro a caixinha para vocês fazerem perguntas do que vocês acham mais importante que a gente fale aqui ao vivo e espero vocês, gente. Valeu! Obrigada, desculpa aí o nervosismo, mas a cada episódio vou procurar estar melhor, mais calma, para conseguir passar um conteúdo de mais qualidade para vocês. Obrigado! Obrigada, gente.